Olá, seja bem-vindo à aula Vantagens do Buy Hold. Então, nessa aula eu vou te falar 7 vantagens que eu encontrei na estratégia Buy Hold, né? Então, eu espero que você veja e cada vez mais entenda por que eu escolhi e outros grandes investidores, né, escolheram a estratégia Buy Hold, a estratégia de acumular patrimônio no longo prazo e por que ela é melhor não só na geração de renda passiva, também como pessoa, como uma filosofia de investimentos e até mesmo de vida, tá? Então, a primeira vantagem, simples de entender e implementar. O buy and hold é uma estratégia de investimento simples de empregar. É simples, mas não quer dizer que seja fácil, tá? Simples não quer dizer que seja fácil, afinal, o fator psicológico e comportamental são fundamentais para o sucesso ou fracasso. Por isso eu quero focar muito nesses módulos, nessa questão do mindset, de como você tem que entender o investimento de longo prazo, para que isso fique bem enraizado antes de você de fato aprender a analisar uma ação em um fundo imobiliário. Por isso que eu peço que não pule nenhum desses módulos, tá? Nenhum desses vídeos introdutórios. No buy and hold você identifica empresas com potencial de crescimento de longo prazo, as compra e as mantém em todo o seu horizonte de investimento. Não há necessidade de monitorar e fazer trades. Trades é compra e venda, né? Então você compra. Day trade você compra no mesmo dia e vende no mesmo dia. Swing trade você compra e vende dias depois ou semanas depois, tá? Muitos quebram, né? Muitos quebram, dá certo uma operação dessa de trade e acha que vai conseguir fazer sempre e acaba não sendo algo consistente. O buy and hold não, ele já é algo que vai te trazer consistência, tá? Você sempre vai ver a geração de renda passiva sua aumentar cada vez mais. Warren Buffett já dizia, o horizonte preferido para manter as ações é para sempre. Warren Buffett está aí, né, há décadas bilionário, dono da Berkshire Hathaway, então pode pesquisar e você vai ver toda a história do Warren Buffett, como é genial e como ele mantém essas ações de boas empresas para sempre, porque continua trazendo muito resultado para ele, tá? 2. Permite uma melhor análise dos ativos. Quando você utiliza uma estratégia buy and hold no momento de analisar os ativos, ou seja, as ações, né, que entrarão em sua carteira, você deverá fazer as seguintes perguntas. Então, um checklist de perguntas para você fazer. Os produtos dessa empresa poderão ser vendidos daqui 10, 20 ou 30 anos? Estamos falando de perenidade. E vai ter uma aula só onde eu vou te ensinar como escolher ações e setores perenes, tá? Com base em bastante fundamentos, em bastante história e da história dos investimentos aí. Os indicadores financeiros, como retorno do capital investido e retorno sobre o patrimônio, são os melhores do setor, né? Então você pode ter a melhor ou a segunda ou a primeira empresa melhor do setor com potencial de crescimento, por que você vai ter as outras que são ruins, né? Então basicamente essa é a pergunta. As receitas e os lucros são crescentes porque o que remunera o acionista no final é o lucro. Então é importante que essa empresa obtenha lucro ou esteja próximo de começar a obter lucro, que é as empresas de turnaround. Mais para frente também vamos aprender sobre analisar esse tipo de empresa. A empresa possui vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva, né? Então você pega uma Coca-Cola, ela tem várias vantagens competitivas, como escala, né, por exemplo. Microsoft domina ali o software, né, do computador, então algumas empresas possuem muitas vantagens competitivas, seja regulatórias, né, então você pode pegar, por exemplo, aqui no Brasil a Unipar, ela possui um oligopólio, porque ela transporta a soda cáustica ali, ela fabrica e transporta a soda cáustica, e isso tem um limite, né, de região onde ela pode ir, não é qualquer empresa que vai lá e faz um transporte de soda cáustica, por exemplo, e fabrica isso. Então, é uma vantagem competitiva. E no decorrer do curso, existe uma aula só onde vamos falar sobre vantagens competitivas e como identificar, tá? Então, mais para frente você vai aprender bastante sobre isso. A empresa se destaca em seu setor de atuação com consistência. Não adianta ela aparecer na manchete só uma vez e depois some e vem a falir, né? Tem que ser constante, tem que ser uma empresa que tenha consistência. O gestor dessa empresa possui uma visão orientada para a geração de valor e para o longo prazo? Né? Não é simplesmente o gestor estar lá, cumprir os 2 anos, 4 anos de mandato dele, né? Que a diretoria, o conselho se reúne e decide quem é o CEO, o presidente da empresa, e depois o cara simplesmente larga as moscas da empresa. Tem que ter uma visão de longo prazo, tá? Te permite focar no longo prazo. Como seu foco é no longo prazo, o retorno das atividades dos negócios das empresas farão com que seus fundamentos aumentem de valor. Quem foca no longo prazo não quer saber de variações de preço de curto prazo, de quedas ou da volatilidade natural de mercado. O investidor buy and hold quer saber se a empresa tem saúde financeira, vantagem competitiva, boa governança e gera valor ao seu acionista.
essa é a empresa perfeita para você ser sócio. Se ela estiver aumentando seu patrimônio líquido com dívidas equilibradas, estiver tendo bons indicadores financeiros, você continua sócio. Tem benefício dos efeitos compostos, e aqui para mim é a maior vantagem disparado, né? Quando você vai olhar a fórmula de juros compostos, você vai perceber que o tempo ele é o único fator exponencial na fórmula. Então o tempo ele é o fator exponencial na fórmula de juros compostos. Por isso que o buy and hold, para mim, ele é o que vai trazer de fato a geração de riqueza na sua vida, tá? A grande mágica de investir em ações está em que a renda variável fornece a possibilidade de obter retornos acima da renda fixa. Como o mercado é volátil e, portanto, impossível predizer o seu retorno, a estratégia buy and hold pode ignorar as oscilações de curto prazo, de certa forma protege das oscilações. Por outro lado, os benefícios dos juros compostos se mostram com toda a sua força. Com a estratégia buy and hold, o investidor se beneficia do retorno obtido dos negócios das empresas. Esse retorno se dá basicamente em forma de proventos, né, que eu já comentei, dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações. Então a empresa pega parte do lucro dela, ela se reúne com o conselho e fala, ó, esse ano nós vamos pagar na data X, vamos pagar um valor de milhões de dividendos, outros milhões, isso é repartido com você minoritário, de acordo com a quantidade de ações que você tem naquela empresa, tá? E pela valorização e além disso, tem a valorização da ação no mercado. Então mais para frente a gente vai ver grandes empresas que se valorizaram assim, multiplicaram o capital dela, multiplicaram a cotação dela em 10, 20, 30 vezes, né? As chamadas Timberger, que são aquelas empresas que multiplicam seu capital por 10. Mais para frente vamos aprender a analisar esse tipo de empresa também. Dessa forma, além dos proventos crescerem com o tempo, os proventos, estamos falando, quando a gente fala proventos é dividendos, tá? Ou seja, o repasse de lucro da empresa para os seus acionistas, as ações das empresas tendem a se valorizar seguindo seus fundamentos. Então, além dela aumentar o lucro, pagar mais dividendos, ainda tem a valorização do capital, a valorização da cotação, né? Então, você comprou a ação por 10, passou 10 anos, ela está 40, um exemplo, né? E fora isso, você vem recebendo, né, ao longo desses 10 anos também os dividendos. Tem coisa melhor, né? Para se beneficiar dos juros compostos, o investidor precisa reinvestir os proventos recebidos. Mais para frente no módulo sobre dividendos, vou falar sobre como os juros compostos agem muito mais rápido quando você reinveste os dividendos. Então, receber o lucro da empresa, não adianta sacar e pagar uma conta quando você está nessa fase de acumular patrimônio. É pegar esse dinheiro e comprar mais ações, ou da mesma empresa ou de outras empresas também, pode ser, tá? Ajuda a esquecer as oscilações de curto prazo do mercado. Então, coronavírus, se teve uma guerra, o mercado caiu 40%, o cenário político do Brasil, que a gente sabe que nunca vai ser sólido, né? Sempre vai ter ruídos, furacão, crise do subprime, né? 2009, quem não lembra da crise do subprime, crise na eurozona, tudo isso não interessa para o buy and hold, né? Porque ele está focando lá no longo prazo, ele sabe que com o tempo essas coisas se ajeitam. Tá? Então o mercado passou por tudo isso e sobreviveu, né? Os mercados passaram por isso e sobreviveram. E tem um dizer que fala que a bolsa sobe caindo. Se você pegar o gráfico de longo prazo da Bovespa, ou até mesmo do S&P 500, que é o índice lá dos Estados Unidos, você vai ver, são os índices de referência, vamos falar mais disso para frente, você vai perceber que a bolsa sobe caindo. Então o gráfico vai estar subindo, mas no meio dessa subida vai ter várias quedas, algumas grandes, outras menores, mas ele vai estar sempre seguindo o caminho de continuar subindo, e é isso que seus investimentos vão fazer também, tá? Haverá momentos de oscilações muito fortes e você tem que ser forte e continuar fazendo seus aportes. Até porque o preço dessas ações vai estar muito desvalorizado. E é nesse momento que você, como sócio e acreditando nas empresas, você compra mais quantidades de ações com o mesmo valor de aporte que você sempre fez. O que é o aporte? É o dinheiro que você manda para a corretora e compra as ações e compra mais ações das que você já tem ou compra ações novas, né? Então o aporte é o valor mensal que você disponibiliza para fazer os seus investimentos, tá? O mercado passou por tudo isso que sobreviveu e, mais ainda, ele recompensou quem teve a disciplina para focar no longo prazo. É por isso que eu falo muito de disciplina e vou falar muito nesse curso. É preciso ter disciplina para obter grandes retornos. Ao investir com a estratégia buy and hold, você se isola de toda essa histeria de curto prazo do mercado e foca nos ativos da sua carteira. Então você não vai focar na bolsa. Lá, quando passar no Jornal Nacional, por exemplo, a bolsa sobe 30%, a bolsa cai 20%. Não importa para nós holders, para a gente que investe no longo prazo, tá? Além de dormir tranquilo, você toma decisões inteligentes, evita riscos e tem um maior retorno.
A sexta vantagem, evita girar a carteira. Isso aqui é uma coisa que eu particularmente quando comecei fiz muito, era girar a carteira. E é tudo que as corretoras querem, é tudo que o mercado quer, é que você faça esse giro de carteira. O que é? Comprar, vender, comprar, vender. Ah, a renda fixa tá boa, vou comprar só a renda fixa. Vou vender as ações e ficar na renda fixa. A renda fixa está pagando pouco, né? Os juros estão baixos, a taxa Selic está muito baixa. Tiro da renda fixa e fico só em ações. Nossa, agora veio uma crise do coronavírus, o mercado caiu, vou vender e vou voltar para a renda fixa. Isso aí vai fazer você não acumular patrimônio, vai fazer você perder patrimônio. Vai fazer com que você só deixe taxas aí, porque toda vez que você faz um movimento, você deixa uma taxa para o mercado. Seja para a corretora, seja para a própria B3, né, os emolumentos, que são pequenas taxas, mas no longo prazo isso faz muito efeito, porque você não vai ter o efeito dos juros compostos trabalhando a seu favor. Você não para com o patrimônio quieto, né? Mas enfim, o investidor não fica preocupado em girar a carteira, seja para equilibrar seus ativos, seja para realizar lucros. Isso aqui de realizar lucro é uma pegadinha muito grande. É o que quem faz trade acaba fazendo, né? Você acaba virando refém do mercado. Você não faz o dinheiro trabalhar ao seu favor. Você vira um escravo do mercado. Vai ter dia que você vai ganhar, vai ter dia que você vai perder. Não é melhor você focar na sua profissão e deixar o dinheiro trabalhar para você através dos investimentos? É bem melhor, né? Então, para isso, você tem que evitar o giro de carteira, tá? Então, vamos lá. Seja para realizar lucros, para evitar prejuízos por causa de analistas, da mídia, de impeachment, da renúncia de um diretor, não interessa nada disso. O investidor se interessa com negócios que tenham valor. Quanto tempo? Se possível, para sempre. Como anda a conservação dos imóveis perante o fundo? E aí um outro grande investidor, o David Treman, ele fala, né? Psicologia é provavelmente o fator mais importante no mercado e é o que é menos compreendido. O que ele quer dizer com isso? O fator psicológico de você aguentar uma pancada de mercado, o fato da bolsa cair ou subir, de não ter que realizar lucro porque uma ação subiu 50%, já aconteceu comigo no começo. A ação subiu 20%, eu fui lá e realizei lucro. O que eu fiz com o dinheiro? Não faço a menor ideia. Passou um ano, aquela ação se valorizou mais de 120%. Ou seja, eu perdi toda essa valorização porque eu quis realizar lucro de 10%. Adiantou alguma coisa? Não. Se eu tivesse segurado essa ação, eu teria recebido dividendos dela. Hoje ela teria muito mais valorização na minha carteira. Então foi uma decisão muito errada. E no começo a gente toma muito essa decisão errada. Então o buy and hold ele faz você evitar esse giro de carteira, tá? E a sétima vantagem, menos estresse e mais saúde. Bem-vindo ao buy and hold. A intenção é que você não tenha estresse e tenha mais saúde. Você vai focar na sua saúde. Você não vai focar no mercado, focar em investimento, ficar desesperado. Você vai deixar o dinheiro trabalhar ao seu favor, tá? Então, duas coisas que eu gosto muito no buy and hold, que é menos emoção e mais disciplina. Quando você coloca emoção demais nos seus investimentos, você acaba ficando estressado, você acaba tomando decisões equivocadas, né? Então o fator comportamental ele é muito importante. E por outro lado, ele me dá muita disciplina, a disciplina de aportar mais, de procurar outras fontes de renda para obter mais retorno e poder acumular mais patrimônio, né, no longo prazo. Então, eu não conheço ninguém que seja disciplinado e que não tenha obtido sucesso. Então, o primeiro fator para você obter sucesso é ter disciplina, e no buy and hold não é diferente, tá? Sem se preocupar com as flutuações de preços de curto prazo ou a volatilidade geral do mercado, uma estratégia buy and hold vai ajudá-la a permanecer dentro da sua jornada como investidor, com foco ao que realmente interessa, acumular patrimônio em ativos de valor. Como não precisa se preocupar com as oscilações de curto prazo, focar no longo prazo permite você ter uma vida muito mais tranquila. Toda aquela tensão de ficar preocupado com o sobe e desce de mercado, se você conhecer um trade, você vai ver o cara que vive de mercado, o cara tá sempre estressado ali, porque um dia ele ganha, um dia ele perde, né? Então fica com aquela tensão, os ombros duros, né? A intenção do buy and hold não é essa, investimento ele tem que trazer paz. Se o investimento não está te trazendo paz, é porque tem alguma coisa muito errada, ou com a forma que você, ou com a metodologia de investimentos, ou com os ativos que você escolheu, né? Então, além de ganhar tempo e diminuir o estresse, o investidor vai melhorar a sua saúde. Então, aqui nessa aula nós aprendemos as vantagens de você ser um holder, de você ter o pensamento de longo prazo, ser um investidor da metodologia buy and hold, né? A gente viu que traz mais retorno que a renda fixa, tem menos estresse, traz disciplina. Então, são grandes vantagens que ao longo do caminho vão fazendo você amadurecer cada vez mais como um investidor. E a hora que você começa a ver aquele gráfico
não o gráfico de cotação, o seu gráfico pessoal, do seu patrimônio crescer, o seu gráfico da sua renda passiva crescendo a cada ano, é muito satisfatório, tá? Então, até a próxima aula.